Quão ruins são os resultados dos Jogos Olímpicos? O estudo mostra aqui, se a gente considerar o previsto versus realizado dos Jogos, a gente vai ver que desde 1960 o desvio médio de custos é de 195%. É isso mesmo que você ouviu, 195%. Todas as edições, todos os jogos tiveram estouro de orçamento. Das 23 edições estudadas, 18 tiveram estouros acima de 50% e 13 tiveram estouros acima de 100%. Tá? Então, olha só como é significativo o impacto. Isso tudo falando em termos reais, descontando a inflação durante o período, uma vez que a organização, né, ela toma aí um longo período, as obras também são longas e tudo mais, então tudo isso desconta a inflação do período. Tá? Então fique aí que daqui a pouco a gente vai falar quais são as medalhas de ouro, prata e bronze em várias categorias, no custo total, no desvio de orçamento, a gente vai entender um pouquinho melhor. O artigo chama muita atenção para a recorrência desses problemas, afinal de contas são projetos de capital, projetos que precisam ser bem planejados, bem implantados, pois envolvem muito risco. E o pior, no caso dos Jogos Olímpicos, você não tem como alterar a data da cerimônia de abertura, nem data nem hora, correto? Por isso, gasta-se demais para poder manter o cronograma dentro do especificado. Então, esse tipo de projeto é onde você tem o risco de gastar muito mais. Primeiro, pela questão da falta de planejamento, envolvimento de várias entidades públicas ali, as exigências do COI, etc. Mas que, mais uma vez, não pode ser levado como desculpa, porque existem práticas para isso, é o que a gente trata aqui no canal há mais de 3 anos. Só que quando você tem um projeto, e eu já falei isso aqui, que você tenta forçar a data de abertura para um determinado período, ou no caso, uma planta industrial, uma inauguração de uma infraestrutura, você trava essa data mesmo com os atrasos do projeto, é quando você vê os estouros mais significativos. Porque nesse momento você envolve recursos e recursos e recursos em cima daquela execução para tentar manter uma data que não é mais execuível. No caso das Olimpíadas, a gente não pode mudar a data. Imagine agora, né, se a cerimônia de abertura tivesse sido postergada em um mês para dar tempo de terminar a obra, certo? Não é por aí. Agora, nos nossos projetos, muitas vezes a gente demora em reconhecer que aquela data não é mais factível. E aí a gente consegue sim gastar 100%, 200%, 300% a mais dali para frente, né, no momento de desvio do projeto, até a tentativa de entrega naquela data, perseguindo algo que não é mais possível. Então, isso a gente precisa ter muito em mente quando a gente trata dos nossos projetos. A maneira mais eficiente de lidar com casos de grandes atrasos ou grandes problemas, quando a gente faz uma recuperação de um projeto, é entender até que ponto é factível chegar ainda naquela data, normalmente não é mais, e aí você otimiza os recursos para entregar da maneira mais rápida quanto possível dali para frente, mas sem perseguir loucamente aquela data que já não dá mais, porque é onde a gente vai desperdiçar recurso e vai aumentar muito os problemas de qualidade e principalmente os problemas de segurança, ok? Ainda para quem é mais assíduo aqui no canal, vocês vão lembrar do episódio 85 que eu falei com o Marcelo Burlamac sobre o case do Maracanã. Se você ainda não ouviu, volta lá depois. Acompanhe esse episódio também, porque ele fala dessas questões das exigências externas, da questão da data, né, e quão forte é a cobrança, tanto da FIFA quanto do COI, para que as instalações sejam liberadas dentro do prazo, obviamente, né? A gente fala como esse prazo é implacável nesse tipo de projeto. Enquanto em projetos de capital, a gente tem aí, dependendo do tipo, dependendo do tamanho, de 10 a 60% dos projetos sendo entregues dentro do orçamento, é importante a gente ver aqui que, falando em Jogos Olímpicos, esse número é zero. Eu falei antes aqui, né? Todos os jogos desde 1960 tiveram estouros de orçamento, desde quando eles têm os dados para poder estudar. Até mesmo na base de dados lá do professor Bent Flubier, no livro que ele conversou sobre, né, a edição do novo livro dele no nosso episódio aqui, o How Big Things Get Done, como fazer grandes coisas, ele tem uma tabela excelente lá no final do livro, onde ele demonstra, da base de dados que ele tem, os desvios de custo por tipo de projeto. E até mesmo no pior tipo que ele tem na tabela dele, que é o armazenamento de resíduos nucleares, que é o pior tipo de projeto que ele conseguiu
estudar até hoje, até mesmo para esse tipo de projeto, existem edições, existem projetos que foram entregues dentro do orçamento, mas não nos Jogos Olímpicos. Né? Por isso ele coloca como segundo na categoria. A certeza é que os custos vão estourar. Os autores até chamam da síndrome do cheque em branco. Né? Tanto que o orçamento anunciado, olha só, costuma ser considerado apenas uma entrada, um down payment de 38%. E o pior, ninguém tem a responsabilidade pelos resultados. Esse é uma das causas da gente ter também tanto desvio. No final das contas, ninguém responde. Para vocês terem ideia, a população de Montreal, no Canadá, que sediou os Jogos de 1976, esse é um case bem conhecido, levou 30 anos, isso mesmo, 30 anos, para pagar a dívida adquirida com os Jogos, certo? Isso foi um dos piores casos em consequências para a cidade sede, né? Assim como a gente já comentou aqui do caso de Atenas, que contribuiu para a quebra da economia na Grécia. Então, Montreal ficou bem marcado mesmo na história, tem vários cases sobre isso, inclusive tem relatos que comentam que enquanto os atletas estavam entrando no Estádio Olímpico na cerimônia de abertura para fazer o tradicional desfile, né, diferente do que aconteceu em Paris agora com os barcos, eles passavam, tudo aquilo que as câmeras não mostravam, eles estavam passando por obras acontecendo simultaneamente enquanto eles estavam passando. Então tinham pedreiros ali e tudo, terminando obras de construção enquanto as delegações passavam, e daí quando entravam no estádio elas eram filmadas e ali dentro aquela casca estava tudo certo. Mas lá de fora o pessoal continuava trabalhando.